Toda princesa tem seus deveres, mas a princesa Bean de Desencanto não quer saber de responsabilidade nenhuma. O que ela quer mesmo é encher a cara e cair na farra. Totalmente o oposto das princesas tradicionais. E com a ajuda de um elfo e um demônio, essa princesa doidinha vai levar o rei da Terra dos Sonhos à loucura total. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhadinha no primeiro episódio de Desencanto, a série Irmã dos Simpsons. A história começa de manhã cedinho com uma serva do palácio indo acordar a princesa para o seu grande dia. Mas acontece que a princesa dessa história não é nem um pouco normal, e durante a noite ela simplesmente tinha amarrado seu guarda e fugido para farrear, algo que ela aparentemente faz muito. Essa princesa doidinha se chama Tibine, ou apenas Bean, para encurtar. E mesmo sendo da família mais rica do reino, ela tinha ido para uma taverna enganar os pobres e roubar todo o dinheiro deles. Só com isso já dá para ter uma noção do comportamento dessa princesa. Mas, aparentemente, todos já estavam acostumados com esse comportamento dela, e por isso ninguém se intimidava mais com o fato dela ser a filha do rei. Porém, apesar das aparências, Bean até que era boa de briga, e ela consegue se virar muito bem. Mas acaba provocando uma grande confusão e é encurralada por uma multidão furiosa. No entanto, como ela já era rica de nascença e não precisava passar por tudo aquilo apenas por dinheiro, ela simplesmente joga tudo que roubou naquela multidão furiosa. E enquanto eles brigavam para pegar o dinheiro, ela simplesmente foge do lugar. Porém, ela acaba dando de cara com o primeiro-ministro do reino, que tinha ido buscá-la para o seu grande dia, que no caso seria o seu casamento. Acho que nem preciso mencionar que a Bean não queria se casar, afinal de contas ela tinha fugido. Mas como todos já estavam cansados do comportamento rebelde dela, eles resolvem transportá-la desse jeito aí de volta ao castelo, porque assim ela não conseguiria fugir de novo. E assim, carinhosamente, Bean é levada até o seu pai, o rei Zog, que furioso manda ela tirar aquelas roupas de plebeia e se preparar para o seu casamento. Bom, eu já disse que essa princesa não era nem um pouco normal, e para desafiar seu pai, ela simplesmente segue as ordens dele e tira suas roupas ali mesmo na frente de todos. Qualquer um que olhar para minha filha vai ficar sem a cabeça! E assim, contra sua vontade, Bean começa a se preparar para o seu casamento, que simbolizaria a união política de seu reino, a Terra dos Sonhos, com outro reino chamado Bentwood. Ou seja, esse casamento era extremamente importante. E assim, a família real de Bentwood chega para a cerimônia, e com eles, obviamente, vinha o noivo, o príncipe Garosberto, que de acordo com os padrões de beleza do desenho, era extremamente bonito. Então, mudamos um pouco de foco e vamos para a Floresta dos Elfos, onde todos eram extremamente felizes, cantavam o tempo todo e trabalhavam fazendo doces. E o mais louco é que, igual aos Smurfs, esses elfos tinham nomes que combinavam totalmente com suas personalidades. Olha só pra vocês verem, tinha essa elfa aí que se chamava Beijoca, e assim como seu nome indica, ela gostava de dar beijos. Aparentemente, ela até já beijou todos os caras do reino. Porém, no meio de todos esses elfos felizes, existia um único elfo chamado Elfo, que era o único elfo do reino dos elfos que não era feliz. Acho que eu falei elfo demais, mas basicamente esse personagem aí com a roupa igual a do Bart Simpson, além de ser um elfo, ele também se chamava Elfo e era a única criatura daquele lugar que não era feliz o tempo todo. Pelo contrário, o sonho da vida dele era ir para um lugar onde as pessoas fossem infelizes. Mas voltando pra Bean, inconformada com o casamento, ela resolve dar uma voltinha pelo castelo e acaba se deparando com um presente misterioso que começa a segui-la. E assim que ela o abre, imediatamente termina sendo amaldiçoada. E não era uma maldição comum não, era uma de demônio pessoal. E assim, Bean passa a ser atormentada por um pequeno demônio chamado Lucy. E esse presente tinha sido enviado por alguns inimigos que não vêm ao caso agora. Mas, basicamente, o que eles queriam é que o Lucy levasse a Bean para o mau caminho. Mal sabiam eles que a garota já estava lá há um bom tempo. Assustada, Bean tenta de todo jeito se livrar daquela criatura estranha, mas vendo que estava presa com ele, sem alternativa, Bean resolve fazer amizade com o demônio. Afinal de contas, se ela não podia se livrar dele, iria farrear com ele.
Enquanto isso, o elfo estava comendo a beijoca. O problema é que ela era a filha do rei dos elfos e ele acaba flagrando os dois na cama. Tudo porque tinha um esquisito observando eles na janela. E por isso, furioso, o rei condena o elfo à morte por enforcamento. Hoje um elfo enforcado vai ser, na árvore de Jujuba vai morrer. O problema é que os elfos eram leves demais para morrerem enforcados, e por isso o rei manda que apunhalassem ele de uma vez. Mas aí no último minuto a beijoca aparece e o ajuda a fugir. E agora que ele era inimigo do reino, o elfo finalmente cria coragem para seguir seus sonhos, que aparentemente era o maior tabu do reino dos elfos, que no caso seria sair da floresta que eles moravam. Mas determinado a provar algo que não fosse doce e a sentir algo que não fosse felicidade, o elfo deixa a floresta. O problema é que a entrada era mágica e depois de sair era quase impossível entrar de novo. Mas o elfo não se importava com isso, porque ele só queria ser infeliz. O elfo então acaba indo parar em um campo de guerra, mas como ele nunca tinha visto algo do tipo, não sabia os perigos que estava correndo, e por muita sorte, ele termina sendo um dos poucos sobreviventes. Seguindo sua jornada, o elfo acaba encontrando alguns camponeses, e pela primeira vez na vida, ele come algo que não era doce. E andando mais um pouquinho, ele acaba chegando na Terra dos Sonhos, o reino da Abin. Enquanto isso, o casamento da Abin estava prestes a começar, e a garota sobe no altar extremamente bêbada, porque o Lucy tinha convencido ela a beber um pouco. Porém, apesar de ser muito bonito, Garosberto era muito burro, e encorajada pela bebida, Bin joga a aliança para longe e diz que não se casaria com ele de jeito nenhum. O problema é que quando o príncipe burro vai pegar essa aliança no chão, ele acaba sofrendo um acidentezinho com o trono que era feito de espadas. Pra que construir um negócio desse? Mas, ao invés de socorrerem o príncipe, os reis simplesmente resolvem deixá-lo lá mesmo e continuar a cerimônia com o herdeiro mais novo de Bentwood, o príncipe Merquímio. Bin era totalmente contra essa ideia, principalmente porque esse novo príncipe era muito mimado e arrogante. Mas o rei Zog não dá ouvidos a ela e ordena que concluíssem o casamento. Mas nesse exato momento, o elfo muito inocente entra na igreja querendo fazer amizade com as pessoas. Mas acontece que os elfos eram extremamente raros, e vendo a oportunidade de conseguir um, o rei Zog oferece uma moeda de ouro para quem o capturasse. E assim, se esquecendo completamente do casamento, todos os convidados começam a perseguir o coitado do elfo. E vendo uma oportunidade, Bin resolve fugir dali. E para isso, ela quebra a vidraça da igreja na base da força bruta e pula de lá. E o elfo ainda acaba indo junto. No entanto, não aceitando ser rejeitado, Merquímio resolve ir pessoalmente atrás de Bin e levá-la de volta para a igreja. E achando isso uma boa ideia, o rei Zog até mesmo empresta alguns de seus melhores cavaleiros para ajudá-lo nessa missão. Só que esses cavaleiros aí não me inspiram muita confiança não. Mas, com a ajuda de Lucy, Bin e Elfo conseguem despistar os cavaleiros e deixar o reino. Mas Merquímio não desiste da perseguição, e desesperada para fugir daquele casamento, Bin acaba seguindo um conselho de uma fada prostituta da floresta que ela tinha visto no caminho, e vai atrás de um cara chamado Mestre do Desejo, que conseguiria transformar qualquer pedido em realidade. Então, para se livrar daquele casamento, Bin junto com o Elfo e o Lucy passam por diversas dificuldades, e depois de subirem uma montanha, eles finalmente encontram um velho meditando. Porém, um grande mal-entendido tinha acontecido. Aquele não era o Mestre dos Desejos, mas sim o Mestre dos Enxágues, que conseguia enxaguar qualquer tipo de roupa. A fadinha lá tinha se enganado com a informação, ou eles tinham subido na montanha errada. Mas antes que eles pudessem pensar no que fazer, Merquímio consegue alcançá-los, e eles obviamente tentam fugir. Porém, rapidamente acabam sendo encurralados, e sem muita opção, Bin começa a pensar em desistir e aceitar aquele seu destino, que seria de ser uma rainha linda e rica de um reino fabuloso. Mas com um discurso inspirador, Elfo faz Bin perceber que ela era a única que podia controlar o seu destino. E por isso, determinada a não se casar com aquele príncipe babaca, Bin pega o Elfo e o Lucy e simplesmente pula da montanha. Sem plano nenhum, ela só não queria se casar mesmo.
e o primeiro episódio de Desencanto termina assim, totalmente em aberto. E esse vídeo foi uma espécie de teste, e se ele for bem, depois eu trago mais vídeos sobre Desencanto. E se você ainda não tiver visto, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde os Simpsons estragaram a Branca de Neve. Corre lá que o vídeo tá bem interessante.